humana, do trabalho humano. Tá? Bom, o que nós temos no Brasil, na verdade, uma grande tendência que se estabelece desde a soltura dos ex-escravos, desde quando a escravidão deixou de ser legal, digamos assim, tornou-se legal, porque, infelizmente, no Brasil de hoje ainda há casos de situações similares à escravidão. Tá? Mas desde que o trabalho escravo, o trabalho forçado, deixou de ser legal, né, com a chamada abolição da escravatura em 1888, de 1888 praticamente até 1989, até 1990, 100 anos, nós tivemos uma trajetória de assalariamento. Ou seja, a forma principal de remuneração e de relação ao trabalho era o assalariamento. Acontece que a partir dos anos 90, 1990, não é, com os governos neoliberais, com a forma com que o Brasil se inseriu na economia mundial, nós passamos, na verdade, a ter um movimento de desassalariamento, de desestruturação do mercado de trabalho. Tá? O fato concreto é que hoje, em 2020, o último dado da PNAD, do IBGE, revela um número de pessoas ocupadas com carteira assinada, pessoas empregadas, contratadas como assalariados, proporcionalmente à força de trabalho, é menor do que era em 1989. Né? Então, há um declínio do assalariamento e um crescimento de postos de trabalho não assalariados, que de maneira geral são postos de trabalho vinculados ao trabalho informal, à conta própria, autônomo. Né? Então, o que nós estamos vivendo, de certa maneira, é uma espécie de desestruturação do mercado de trabalho. Talvez seja melhor falar em não em mercado, porque mercado, em geral, é o empregado e o empregador, não é? A compra e venda de força de trabalho. Talvez o mais adequado seja o mundo do trabalho, né? Porque aí são várias formas de contratos de trabalho. Portanto, hoje o que nós temos, né? Há 30 anos atrás, as principais categorias de trabalhadores eram as categorias de trabalhadores metalúrgicos, por exemplo, né? Trabalhadores vinculados à indústria. Hoje, a principal ocupação são ocupações do setor de serviços. As 3 principais ocupações do Brasil, segundo o IBGE. A primeira, trabalho doméstico. A segunda ocupação, trabalhadores em plataformas digitais, trabalhadores que prestam serviço, transporte individual, Uber, entre outros aplicativos, trabalhadores entregadores, né, de alimentos ou de outras mercadorias, seja de automóvel, bicicleta, moto, etc. Então, esse conjunto de trabalhadores já é a segunda maior ocupação do Brasil. E a terceira maior ocupação do Brasil diz respeito a trabalhadores do setor de serviços público, serviços de segurança, público e privado. Nós estamos somando aqui trabalhadores de segurança pública. Então, vai desde as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Metropolitana, ou polícias nas cidades, né, os carcereiros. Né? Então, você tem aí uma massa de trabalhadores vinculados à segurança pública, mas também tem uma massa talvez 3 vezes maior de trabalhadores de segurança no setor privado. Nas empresas privadas, né, de segurança patrimonial, segurança familiar, segurança vigilantes, vigias. E tem ainda também os trabalhadores de empresas que produzem para a segurança. São empresas de armamento, por exemplo, empresas de produção de software vinculado à segurança, câmeras, não é, sinais, etc., cerca elétrica. Bom, aí tem uma parafernália voltada para a segurança. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, hoje o mercado de trabalho ele está tendo uma parcela crescente de trabalhadores que não dependem mais da dinâmica econômica, e sim da dinâmica da renda. Como assim? O que quer dizer isso? Olha, antes que falávamos, é a indústria que gerava o trabalhador, o metalúrgico, não é? As mais diferentes ocupações. Agora o que gera esses empregos é a renda concentrada nas famílias. Então, quanto mais concentrada a renda, mais expande esse tipo de ocupação. Tá certo? Porque trabalhador doméstico é para quem tem família que pode pagar o salário, ainda que muito baixo, trabalhador doméstico, que pode pagar os serviços de entregadores, que pode pagar o serviço de segurança. Então estamos falando, na verdade, de um tipo de mundo do trabalho que cada vez mais se parece ao mundo do trabalho que nós tínhamos no século XIX. Tá certo? O período colonial ainda do país. Um país, na verdade, dependendo dos serviços e da agropecuária. E não mais um mundo do trabalho dependendo da indústria, que é a estrutura, que é a coluna vertebral, na verdade, do desenvolvimento. Então, eu acho que essa é uma questão central para nós, que é
o esvaziamento da indústria e a reprodução de postos de trabalho que não dão mais identidade. Ô, Márcio, o que você está nos dizendo é que hoje nós caminhamos para um mundo onde aqueles que não têm renda haverão de servir aquela minoria que tem renda. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente, que é, na verdade, uma espécie de servidão. Sim. Certo? Você serve ao amo, serve ao patrão nessas condições que não são de um emprego, que lhe dá identidade. O que eu ia comentar é que, sei lá, 30, 40 anos atrás, você, numa fábrica, você perguntar, o que você é? Ah, eu sou metalúrgico. Ah, eu sou professor. Ah, eu sou bancário. Ou seja, a ocupação definia a identidade e com base nessa identidade ele tinha, não, como eu sou dos bancários, né, o meu sindicato me representa, o sindicato dos bancários. Ora, no quadro atual, assim, um exercício rápido, que é muito comum, né? A multifuncionalidade das pessoas tentando sobreviver, porque não tem um emprego fixo, então é o malabarismo da vida. Então, o que você faz? Ah, eu tenho um carro, trabalho durante o dia no Uber, tá certo? Transportando pessoas. Mas à noite eu trabalho de segurança num restaurante lá perto de casa. E no domingo eu ajudo a minha mulher a vender produtos de embelezamento. Bom, ao final das contas você pergunta, mas então o que você é? Ah, ele vai dizer, eu sou qualquer coisa. Ele não tem mais identidade nesse trabalho. E esse trabalho não lhe dá identidade do ponto de vista de representação. Que sindicato representa qualquer um? Não é? Por isso que, de certa forma, a gente vai percebendo que você tem um crescimento de instituições que anteriormente não tinha esse peso todo, que são as igrejas. Tá certo? Sobretudo igrejas neopentecostais, que são instituições que estão muito próximas desse povo pobre, tá certo? E que exercem um trabalho que é um trabalho, na verdade, que diz respeito à atividade do indivíduo como um todo, porque nessa sociedade de serviços, o trabalhador, quer dizer, na sociedade industrial, ele tinha um sindicato que representava você quando trabalha. Se você não tem trabalho, está desempregado, o sindicato não te representa. Não é? Se você se aposentou, não é mais o sindicato. A igreja faz já, na verdade, um trabalho mais amplo, né, de sociabilidade, porque a sociedade de serviços é a sociedade também do individualismo, de famílias monoparentais. Você não tem mais com quem conversar. Ninguém te ouve. Todo mundo quer falar, mas ninguém ouve. Então a igreja tem um papel importante, assim como também o crime organizado, que cresce nessa expectativa de sociedade de serviço. Então são novidades, né, que a gente precisa tomar como referência. E depois, se der um tempinho, eu falo de outra coisa que me parece a nova forma de fazer política no Brasil. Mas vamos em frente. Beleza, vamos falando. Eu estou tentando aqui, gente, ainda corrigir o eco. Estão me dizendo que está com eco, eu já tirei aqui o meu áudio. Quer dizer, diminuir, né, o volume. E vou pedir desculpas a vocês, eu não estou conseguindo realmente fazer a correção como gostaria. Mas, Márcio, nós tivemos aí governos com um compromisso, né, com distribuição de renda, com fortalecimento das políticas sociais, com um projeto de desenvolvimento que incluía a população mais pobre, que é o caso dos governos petistas, governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, e por sinal você contribuiu também com a orientação desses programas, mas nós tivemos pouco avanço no fortalecimento da indústria, como, né, gostaríamos de ter. E eu gostaria de saber de você, onde é que a gente errou em relação a essa estruturação, a esse desenvolvimento da indústria no Brasil? Excelente pergunta. Até porque, para nós trabalharmos, né, para um Brasil pós-pandemia, a questão da indústria deve estar bem dimensionada. Né? Ocorre que o que aconteceu nos governos do PT? Quando o presidente Lula assumiu, nós estamos isso em 2003, né, já tinham praticamente desenvolvidos 12 anos de governos neoliberais, partindo de 1990 com o Collor, não é? Depois o Fernando Henrique, ou seja, foi a era dos Fernandos, né? Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso. E o que aconteceu é que esses anos 90 foram anos em que o Brasil se inseriu de forma passiva e subordinada na globalização. Mas e aí, qual é o problema? O problema é que nós entramos na globalização sem estarmos preparados, né?
Então, a nossa entrada na globalização foi, de certa maneira, uma derrota em relação a uma inserção ativa nas cadeias globais que estavam em formação por parte das grandes corporações. Ou seja, o Brasil entrou, não é, com condições de competição muito inadequadas. O Brasil entrou com, olhando sobretudo o Plano Real, lá em 1995, 94, nós entramos com uma alta taxa de câmbio, então ficou difícil para o empresário competir, porque a nossa moeda era valorizada em relação às outras. Não é? Ao mesmo tempo, nós tínhamos alta taxa de juros, custava muito tomar dinheiro emprestado em relação a outros países que a taxa de juros era até negativa. Nós tínhamos deficiências de infraestrutura para exportar, canalizar os exportados de produção nacional, enquanto que os portos estavam adaptados para importar, para entrar e não sair. Não é? A questão fiscal, enfim, haviam problemas que não foram resolvidos e, na verdade, o nosso setor produtivo foi exposto a uma competição brava internacionalmente e que diante da ausência de condições adequadas, levou à destruição. E tornou-se mais importante ao empresário, o industrial tradicional, se converter em duas novas figurações. Ou o industrial vendia o seu patrimônio para uma empresa estrangeira, que ocorreu em várias empresas no Brasil, e esse empresário, diante do dinheiro recebido, se tornava, na verdade, um rentista, porque ele pegou esse dinheiro e aplicava no sistema financeiro, já que os taxas de juros eram muito elevadas. Então ele virou um rentista. Não é? Passou a ser sócio das taxas de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, melhor para ele. Bom, e outro tipo de empresário, na verdade, o que aconteceu é que ele, ao invés de vender a empresa, ele passou, na verdade, a operar como uma espécie de comerciante. Porque ao invés de produzir como ele vinha produzindo nacionalmente, dadas as condições inadequadas, ele passou a importar. Então ele importa de outros países, monta ou faz ali alguma organização do produto e vende. Então ele é um comerciante. O comerciante quer comprar barato e vender caro. Então se mudou, na verdade, a lógica do empresário, não é? E teve um ataque grande no sistema produtivo brasileiro. Bom, quando o governo Lula iniciou, quer dizer, essa era a realidade. Você já tinha, na verdade, uma estrutura montada, dada a inserção do Brasil, 12 anos de inserção subordinada, etc. O que se procurou fazer e se mostrou insuficiente foi corrigir o rumo. Né? Ou seja, bom, nesse mundo o que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, o Brasil precisa ter empresa competitiva, grande empresa. Então a ideia era de criar, na verdade, grandes corporações para poder competir nesse mundo. Né? Então, em alguns complexos nós avançamos, era o caso do complexo do petróleo, por exemplo. A Petrobras passou a ter um papel fundamental em termos de disputa de preços, em termos de política industrial. Ao invés da Petrobras comprar lá fora, como fazia, né, comprar navios em Singapura ou Coreia do Sul, passou a produzir internamente, comprar internamente. Isso gerou o quê? Tecnologia, isso gerou emprego, gerou renda, riqueza, não é? No início até o preço dos navios eram mais caros que comprado fora, mas com ganho de escala o preço cai e fica competitivo. Não é? Articulou com as universidades, gerou tecnologia, etc. Outros complexos também nós avançamos. O complexo da indústria fármacos também, eram todos laboratórios estrangeiros, passou aqui tem capital nacional. Não é? No setor de frigoríficos, bom, enfim, foi tentando organizar minimamente o que tínhamos. Certo? Mas, ao mesmo tempo, esta organização não se mostrou suficiente. Por quê? Porque também nós pegamos os anos 2000, que foram anos, na verdade, em que a China se expandiu muito rapidamente e terminou, na verdade, abrindo uma demanda enorme em relação a bens primários, agronegócio, por exemplo. Não é? Então, o Brasil ali também encontrou uma via de expansão, que foi importante, inclusive, para poder montar uma reserva em dólares que nos dá uma certa tranquilidade, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos dependentes das exportações de produtos primários, e aí isso fez com que a moeda nacional continuasse valorizada e, de certa maneira, comprometendo parte da produção. Então, a meu modo de ver, os erros que nós cometemos foram erros em relação à elevada taxa de juros que permaneceu, somente no final do governo da presidenta Dilma que houve um movimento de queda, não é? E o processo de valorização da moeda, porque quando o presidente Lula assumiu, o dólar estava em torno de R$ 4 à época, que hoje equivalia mais ou menos a um dólar a cerca de R$ 9, atualizado pela inflação. Então ali ele permitiu, por várias razões, que houvesse uma valorização, caísse para 1,27
um dólar igual a 1,7 reais. Então, isso terminou prejudicando. Então, nós fizemos um movimento acertado, no meu modo de ver, no sentido acertado, mas não pudemos, na verdade, você tinha ali uma tensão nos governos do PT, que era a tensão entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Isso Muito bem. perdurou por um certo tempo e, de certa maneira, comprometeu os resultados que poderiam ser muito mais exitosos que foram até então. Agora é muito interessante, Márcio, os governos do PT dialogaram com esses setores da elite, seja industrial, seja bancária, seja do agronegócio, e fazendo concessões. E mesmo assim, essa elite não perdoou o fato desses governos desenvolverem ações de distribuição, de minimizar as desigualdades sociais. E nós tivemos aí um golpe contra esses governos, contra esse projeto. E, obviamente, esse golpe está dentro dessa reconfiguração do projeto capitalista, neoliberal, que essas elites tinham implementado no país nos anos 90 e queriam dar continuidade. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os impactos dessas reformas, seja a lei de terceirização, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, sobre o aprofundamento desse processo da renda e de fortalecimento desses setores e, obviamente, da destruição dos processos produtivos de geração de emprego. Muito bem. É importante frisar logo de imediato que nós somos um país, não é, com um país com uma elite muito violenta. Não é? A violência faz parte da gestão aí das classes dirigentes da sociedade. Não é? É um país com uma profunda exclusão. Não é? Isso é uma marca histórica do país, que, com base na escravidão e que perdurou ao longo do tempo. E, em função disso, a nossa experiência com a democracia é uma experiência muito tênue. Né? É um país com mais de 500 anos de história, né? E praticamente acumulou um pouco mais de 50 anos de experiência democrática, porque não é possível acreditar que seja democracia o que o Brasil registrou até 1930, né? Que, embora houvesse eleição, mas só votava homem branco, rico, alfabetizado, etc. Então, as nossas experiências são muito contidas. Nós tivemos uma experiência de 1945 a 64, que é uma experiência protagonizada por um partido de base trabalhadora, né? O PTB. O PTB, com Getúlio Vargas, com João Goulart, não é? Foram governos com sensibilidade na população, governos que, de certa maneira, implantaram a industrialização brasileira, que implantaram a consolidação das leis do trabalho, né? A Previdência Social, quer dizer, a Revolução de 30, né, de novembro de 1930, um mês depois o Ministério do Trabalho estava criado. Certo? Então, mas esse tipo de gestão democrática não dura tempo, porque isso implica, na verdade, alterar prioridades no governo. Né? Então, o que aconteceu lá em 64, que o PTB, no governo do João Goulart, foi derrubado por um golpe de Estado. Né? Bom, se a gente pegar o período de 1985, então, a 2016, nós temos um protagonismo de um outro partido com vinculação aos trabalhadores, que é o PT, tá certo? Que foi governo, inclusive, de uma forma mais longeva, não é? E que terminou sendo derrubado por um golpe também. Não é? Agora, esse golpe, na verdade, revelou uma situação do parte, a meu modo de ver, pelo menos, de parte das elites, diferente do 64. Em 64, as elites derrubaram o Jango, mas tinham um projeto de país, um projeto ainda de continuação da industrialização brasileira, um projeto de país grande, potência, etc., na perspectiva dos militares. Agora, o golpe de 2016 é um golpe que eu acredito ser uma espécie de desistência das elites dirigentes. Eles desistiram da ideia de país, de um projeto de desenvolvimento, né? E aceitaram, na verdade, a tese aí de uma espécie de realismo periférico. Ou seja, o Brasil nosso país não tem condições de ocupar o protagonismo internacional, nós não podemos ser muito mais do que, né, uma espécie de feitoria moderna. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é
uma trajetória, né, de desconstituição de um projeto de nação e um encaminhamento para uma espécie de retorno a um neocolonialismo. Tá certo? O Brasil está virando uma espécie de colônia moderna. Por que colônia moderna? Porque nós não temos mais indústria. Não é? Dependemos cada vez mais do agronegócio. Tá? E o tipo de emprego que se gera no serviço é um emprego vinculado às casas grandes. Tá certo? São os serviços, são os trabalhos de limpeza, são os trabalhos de entregadores que vão aonde? Não é para os condomínios de gente de muito rica. Né? Então, na verdade, é um abandono de um projeto nacional e me parece assim interessante, pelo menos um lado, um aspecto positivo dessa dramaticidade que nós estamos vivendo hoje, não é? Quer dizer, a profunda insensibilidade dos governos, de maneira geral, à questão social. Não é? Porque o que a gente está vendo, pelo menos os meios de comunicação mostram alguma coisa, é uma espécie de barbárie no país. A população em capitais não tem acesso ao hospital. Isso é uma coisa básica, elementar. Não é? Bom, a fome... Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que isso é um problema de barbárie. Não é um problema do Brasil do século XIX, não é um problema do Brasil do século XXI. Agora, então, Márcio, a crise não vai meio que revelando uma estrutura que vem sendo mantida no nosso país? Porque hoje nós temos cada vez mais o racismo, essas violências das quais você fala, se desabrochando, mas é fruto de uma estrutura histórica mantida. Então, nesse sentido, esse período de pandemia, na verdade, ela antecipou, ela acelerou, né, algo que estava sendo continuadamente consolidado, então está antecipando e gerou esse... A gente está vendo isso. A barbárie está aí. Me parece que é importante nesse sentido dessa constatação, porque talvez aí crie as condições para uma nova maioria política que possa, na verdade, interromper esse processo. Não vamos precisar esperar as eleições agora, se é que vão ocorrer, espero que ocorra, a eleição de 2022, é agora que está sendo colocado, tá certo? Esta é a oportunidade, apesar da tragédia humana, não é? Mas... me parece que a dor ensina a gemer, ou seja, as pessoas estão tomando consciência que esse país... Porque o discurso é o seguinte, não, agora o Estado até pode gastar um pouquinho, mas se a gente for analisar o gasto está indo para o andar de cima, não está indo para a base. De cada R$ 5 liberados pelo governo federal, de cada R$ 5, 4 vão para os ricos, 1 vai para o pobre. Ou seja, um país mais desigual vai sair disso. Logo, o que nós estamos aqui questionando? Será que a população não vai perceber que diante dessa barbárie não é possível construir uma maioria que tenha algum projeto de civilizatório, de valores nas instituições, na democracia, no emprego, na saúde, na educação? Né? São questões em aberto, mas me parece que é uma aceleração do tempo e isso pode resultar em algo que a gente não imaginava, porque é um período de excepcionalidade que estamos vivendo, exige saídas inimagináveis também. Com certeza. Márcio, eu vou conferir aqui a galerinha que está nos acompanhando e agradecer e aproveitar também para tentar ajustar aqui essa questão do eco. Vou para uma última tentativa, ver se a gente consegue... Oi. Digam aí, gente, se o eco... eu estou vendo que não resolveu. Continua. E agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando. Fazer esse registro aqui. Deixar o nosso abraço à nossa querida companheira Vilma Reis, que estava há pouco aí nos acompanhando, espero que ainda esteja. Muita gente que está aqui enviando mensagem. A Lúcia, que nos diz aqui, o que mais incomodou... Opa. Só um segundinho aqui, Márcio. Só voltar aqui. A Lúcia diz o seguinte, o que mais incomodou a elite foi ver seus